Espírito Santo. Glorifica o Senhor. Abra a tua boca mesmo, exalte, engrandeça o nome do Senhor, para que você possa sentir essa presença, esse poder do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele quer derramar poder sobre a igreja, Ele quer nos revestir de poder e autoridade. Ah, mas eu vou dar um glória a Deus. Não, irmãos, é para Deus mesmo. Por isso, glorifica o Senhor, para que Ele te encha com poder e autoridade, amém? Glória a Deus. João capítulo 4, glória a Deus, vamos acompanhar. Eu estou na versão NVI. Glória a Deus, eu sei que o pastor gosta da versão RA. Eu ainda não tenho essa versão, mas o Senhor vai preparar. Mas para meditação, eu gosto muito da versão NVI. E eu quero que os irmãos se atentem aos versículos que serão lidos, amém? Capítulo 4 de João. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu de Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Versículo 6. E havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aleluia. Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos para que nós vamos fazer esse momento de oração, para que o Espírito Santo se revele a mim e a você nesta noite. Senhor Jesus, nós acabamos de fazer menção da Tua palavra. E neste momento eu te agradeço e exalto o Teu santo nome, pela oportunidade de ministrar nesta noite. Senhor, que nesta noite não seja eu a falar, mas o Espírito Santo aos nossos corações, para que nós possamos receber a porção da Tua palavra. Eu sei e o Senhor sabe também que há alguém em nosso meio, na Tua igreja, que precisa ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, que não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira que impeça, porque não há nada que impeça do Senhor falar conosco. Por isso, Senhor, nos dê sensibilidade do Espírito para ouvirmos a Tua palavra e sairmos daqui de posse de vitória, em nome de Jesus, amém? Dá mais uma palma em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto, João capítulo 4, nós vamos conhecer a história da samaritana. E os irmãos acredito que conhecem a história dos samaritanos. E eu meditei nesse texto. O pastor falou: pastora, você ministra a palavra hoje? Eu estava dentro de um consultório aguardando para passar com a consulta médica. Eu não olhei as dificuldades. Eu poderia dizer: pastor, hoje meu dia não vou conseguir, mas o Senhor, Ele prepara todas as coisas. E uma coisa que eu sempre disse e falo no meu interior, Senhor, que eu nunca fale não para o Senhor, mas que eu sempre esteja disponível para quando o Senhor me chamar. E aqui estou para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí, quando eu cheguei do trabalho, eu fui preparar o esboço, estudando e meditando na palavra. Enquanto eu comecei a ler o capítulo 4, o Senhor Jesus já ministrava o meu coração para nos dizer nesta noite, nesta palavra: Jesus sabe o que é necessário. Jesus sabe o que é necessário para a minha vida. Jesus sabe o que é necessário para a tua vida. Pastor Pinho, Jesus sabe o que é necessário para a igreja do Senhor. Jesus sabe de todas as coisas. Nós vamos se deparar com esse texto. Os fariseus, no primeiro versículo que eu li com os irmãos, nós vamos se deparar que os fariseus, eles estavam tentando criar ali uma rivalidade entre Jesus e João Batista. Começou a dizer quem mais batizava, quem mais estava batizando. E Jesus, percebendo as intenções deles, a Bíblia vai nos dizer, nós acabamos de ler, que Jesus deixa a Judeia
e volta mais uma vez a Galileia. E aqui o Senhor falava comigo em casa: entende, Jéssica, que se for necessário, mais uma vez, Jesus retorna para onde Ele veio. O que eu quero dizer para os irmãos: se for necessário, Jesus volta mais uma vez naquela situação. Se for necessário, Jesus volta mais uma vez para resolver a sua situação, porque é assim que Jesus faz. Então, diante daquele cenário, Jesus volta mais uma vez para Galileia. E aí no versículo 4, nós vamos adentrar agora na mensagem aonde se faz necessário. Era necessário Jesus, juntamente dos discípulos, passar por Samaria. Havia algo que Jesus queria ensinar aos discípulos, e há algo nesta noite que Jesus quer ensinar a mim e a vocês. Se for necessário, Jesus volta no outro lugar para nos ensinar uma vez o que já foi dito para nós. Jesus queria ensinar aos discípulos que não havia rivalidade. Jesus queria ensinar aos discípulos, Jesus quer nos ensinar que com Ele não há exceção de pessoas, não há acepção de pessoas. Jesus quer nos ensinar que não há ninguém melhor, o único melhor, suficiente é Cristo. Jesus quer nos ensinar que estarmos em comunhão, estarmos juntos, unânimes, como foi ministrado, nós somos um só em Cristo Jesus, nós podemos fazer todas as coisas. Mas quando há divisão, quando há pensamentos contrários, não tem como o agir de Deus operar em nosso meio. Por isso, nesta noite, precisamos entender que há necessidade, e se faz necessário, Jesus passar por caminhos aonde ao meu e aos teus olhos não tem solução, aonde ao meu, aos teus olhos ali não é bom. Jesus não trabalha na lógica humana, Jesus trabalha debaixo de um propósito. Há caminhos que serão evitados por homem, mas no ângulo de Cristo há um propósito, e havia um propósito para Jesus em passar por Samaria. Eu quero dizer nesta noite que pode ser, irmãos, que homens, eu digo homens conectando mulheres, há situações, pessoas que podem evitar caminhos para não se deparar comigo e com a tua situação. Há pessoas que podem passar na minha e na tua frente, fingir que não te viu e passar para o outro lado. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele trabalha com um propósito, porque antes mesmo de alguém enxergar a tua situação, ele já enxergou, ele já sabe e tem um tempo certo para se encontrar contigo. Assim foi na vida dessa mulher samaritana. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela vai até o poço tirar água por volta do meio-dia. Então vocês imaginam o sol, aquela situação, aquela mulher está sozinha diante daquele poço. A Bíblia, nós lemos no versículo, vai afirmar que Jesus estava cansado e ele se assentou naquele poço. Irmãos, entende que tudo com o Senhor Jesus há um propósito. Ele estava cansado, os discípulos foram comprar comida, mas ele permaneceu naquela fonte sentado, porque ele sabia que dali uns minutos, uma hora, não sei, uma mulher apareceria naquela fonte, não somente necessitada da água física, mas também necessitada da fonte da vida. E Jesus marcou aquele encontro. Jesus estava ali à espera daquela mulher. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Nós vamos entender e estudar que eles não se davam bem. Eles entendiam que era uma mistura de judeus com gentios, entre outras coisas que nós vamos estudar. Eu não vou adentrar com os irmãos, mas eles tinham essa divisão entre eles, não se ajuntavam. Por isso que quando os discípulos se deparam e veem Jesus conversando com aquela mulher, eles param e ficam sem entender o que aquela mulher queria com o mestre, ou o que o mestre estava falando com aquela mulher. Porque é assim, irmãos, tem coisas que os irmãos, tem coisas que pessoas não vão entender o que Jesus tem que tratar comigo e com você, mas não importa que se o irmão vai entender ou não, é Cristo com você, é você que precisa ser tratado com Deus. E aí nesse momento que então que Jesus, ele fica ali aguardando a presença daquela mulher, Jesus não deixou ser guiado pelos preceitos, ou pela tradição, ou pelo preconceito. Jesus, ele permaneceu porque havia um propósito. Eu quero dizer para nós nessa noite que Jesus, ele permanece, ele está em nossas vidas para um propósito.
Há algo que o Senhor quer tratar em nós, mas há um propósito e com uma finalidade de tudo que você está passando. Pode ser, pastor, que nós olhamos para a situação e dizer: Senhor, mas para que tudo isso? O porquê de tudo isso? Mas há um propósito nessa situação que nós estejamos passando. Eu não preciso saber, eu oro pela sua situação, mas aquele que sabe de todas as coisas, tenha certeza, Ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando e cuidando de todas as coisas. Então, na caminhada com Jesus, não é o que sentimos, mas é o propósito. Não é que o Senhor Jesus não se compadeça, Jaque, com a tua dor. Não é que Jesus não sabe das nossas limitações. Não é que Jesus não se compadece com as tuas lágrimas. Foi louvado no início, se eu não me engano. Não é que Jesus não reconheça as lágrimas, o seu choro que tenha molhado o teu travesseiro. Não é isso. Não é que Jesus não se importe com a tua dor, mas é em meio à tua dor, é em meio ao teu processo, é em meio a essa situação que Jesus está trabalhando. Mas em meio à dor, a gente só consegue enxergar as aflições, só conseguimos enxergar as lutas, mas Jesus já consegue enxergar a tua vitória. O que você não está conseguindo enxergar em meio a essa luta, em meio a esse desespero, Deus já enxergou a tua vitória. Se faz necessário, Jesus afirma para nós, se faz necessário você passar por isso. Ninguém gosta de passar situação difícil, ninguém gosta de passar coisas difíceis, não, irmãos. Mas se faz necessário. Entenda que se faz necessário nós passarmos por esse processo. E a Bíblia vai dizer para nós que então essa mulher, como de costume, ela vai retirar a água. Essa mulher, ela tem um relacionamento com a fonte. Essa mulher, ela tem um relacionamento com a água da fonte, mas ela não tem relacionamento com o dono da fonte. Porque quando Jesus está e aquela mulher chega, Jesus fala com ela: mulher, eu tenho sede. Então aquela mulher, ela tinha conhecimento da fonte, da água, mas não tinha um conhecimento com o dono da fonte. E quando nós queremos se saciar, estamos com sede de Deus, será que temos saciado? Será que temos bebido dessa água viva que quer jorrar dentro de nós? Precisamos saciar a nossa vida espiritual com a água viva que em todo o tempo está jorrando, em todo o tempo tem o desejo de inundar os nossos corações. Essa mulher, se ela tem um relacionamento como de costume, nós somos assim, não é verdade? Muitas das vezes se relacionamos com as situações, com as coisas que para nossos olhos é de costume. Mas aquele dia na vida daquela mulher, o dono da fonte estava ali marcado um encontro com ela. O dono da fonte iria tratar o pecado daquela mulher. O dono da fonte traria para aquela mulher alegria. O dono da fonte, ele está aqui também nesta noite. O dono da fonte, ele tem o desejo hoje de te entregar, de saciar aquilo que o teu coração tanto anseia. O dono da fonte está aqui hoje para preencher este vazio que ninguém tem capacidade, nem filho, nem esposo, nem família, não. O único que pode saciar a tua sede é Jesus. E é Ele que está aqui nessa noite, aleluia. Tem relacionamento com a água, mas não tem compromisso com a fonte. Tem relacionamento com a água, pastor, mas não tem compromisso com a fonte. Oh, aleluia. O pastor mandou a mensagem no grupo: irmãos, ó, a chuva está parando, o café já está pronto, aleluia. Eu já tinha pegado a minha bolsa, falei: vou para a igreja, glória a Deus. Meu pai foi abrir o portão para mim e disse: você está chovendo, você não vai de carro? Hoje não, hoje eu vou andando para a glória de Deus. E eu dizia para o meu pai: irmãos, não é para minha glória não, é a glória de Deus. Mas eu dizia: meu pai, eu preciso ir andando e de guarda-chuva na chuva mesmo, porque nem todo dia eu vou poder ir com o meu carro. Nós precisamos ser testemunha para aqueles que às vezes estão do lado da igreja e não tem coragem de vir para a igreja porque está chovendo. A igreja não me impede de adorar o meu Deus. A enfermidade não impede de eu adorar o meu Deus. A situação que eu estou passando não impede de eu adorar o meu Deus. Eu não posso colocar condição. Se eu colocar condição, como eu quero receber a bênção? Como eu vou colocar condição para adorar o meu Deus? Se Ele é Deus em todo o tempo, se tudo que Ele tem feito, eu não tenho nem como agradecer a Deus. Então a gente precisa ter isso. E aí aqueles que ficarem em casa vão observar a tua fé. Eita, vai lá, irmã Marisa, depois de 8 horas trabalhada, cansada, nem tomou banho, mas entrou na porta adorando a Deus. É assim que nós precisamos ser, porque a recompensa vem do Senhor para as nossas vidas.
Eu vim aqui para entregar, eu vim para receber, mas eu venho para entregar, que na mesma proporção que eu entrego, eu entendo que também, ou melhor, porque Deus sempre tem o melhor, nós receberemos. Quando? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, nós receberemos em nome de Jesus, porque o que ela entregou para aquela mulher, ninguém pôde entregar. Por isso que tem culto, irmãos, que quem está aqui vai receber. Tem culto que acontece aquela atmosfera onde o Espírito Santo faz milagre. Quem não esteve perdeu, mas quem esteve recebeu, aleluia. Porque quando você está presencialmente no culto adorando a Deus, é diferente de estar em casa. Por isso, louvado seja Deus que nós estamos aqui adorando ao Senhor. O presbítero Mário dizia esses dias: vai chegar um dia que muitos vão vir à igreja, a igreja vai estar vazia, a igreja vai estar com Cristo, adorando ao Senhor. Por isso a oportunidade que nós temos de buscar a Deus é agora. A oportunidade que nós temos de dizer a Deus: Senhor, eu te amo, é agora. O momento de você pedir perdão a Deus dos seus pecados é agora. Este é o momento que Deus fez para nós. E eu estou feliz e nós estamos felizes, amém? Glória a Deus por estar aqui, aleluia. Se nós pararmos para pensar, irmãos, quantas pessoas desejariam estar aqui e não podem? Quantas pessoas estão lá no leito do hospital, pastor, com os aparelhos lá e a sintonia espírito, oh, Senhor, eu daria tanto para estar naquele culto de quinta-feira te adorando. Oh, Senhor, adoraria estar lá com os meus irmãos, adoraria para ouvir o meu pastor ler o salmo. Irmãos, é essa a importância que nós precisamos ter. E aí você se depara, muitas das vezes, às vezes você convida a pessoa: vamos para a igreja. Ah, não vou não, hoje não, eu estou cansado. Ah, irmãos, eu não perco a oportunidade, com todo amor e carinho. Meu irmão quer descanso, descanso é no céu. Aqui é trabalho mesmo, precisamos trabalhar na força. Porque nem todo dia nós vamos vir com alegria salteando, não. Tem dia que nós vamos vir arrastado mesmo, aleluia. Porque o reino de Deus é conquistado à força mesmo. E eu não posso esmorecer, eu não posso ver aqueles que eu amo paralisado diante da situação. Eu preciso falar mesmo: ó, Jesus está voltando. E aí, se apruma, né, pastor? Se apruma, toma jeito, se converta para morar no céu. Eu preciso fazer isso, porque nós prestaremos conta ao Senhor dessas vidas que estão perecendo. E não seja por mim, não seja por você, não seja omisso em falar: Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Tem relacionamento com a água, mas não quer compromisso com a fonte. Quer os benefícios da água, quer os benefícios que a água proporciona, pastor, mas não quer responsabilidade de caminhar com a fonte. Eu preciso caminhar, eu preciso praticar, eu preciso fazer aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho ouvido. Eu preciso prosseguir. Em Samaria havia aquela mulher, uma alma sedenta, uma alma rejeitada, ferida, sem perspectiva de vida. Mas Jesus chegou para mudar aquela história. Debaixo dessa palavra, Jesus chega hoje na tua história para mudar essa situação, para mudar esse cenário. Jesus chega hoje. O dono da fonte vai chegar aonde essa história ela tem permanecido por muitos anos, como foi nessa vida dessa mulher. Jesus chega hoje para mudar essa situação, em nome de Jesus. Porque Jesus tem poder para mudar qualquer situação, amém? Ele tem o poder de mudar, nós não temos, mas Ele tem. Ele tem o poder de mudar a situação. Então há lugares, situações, que muitos irmãos vão querer distanciar de nós. Há situações, há lutas, que em vez de as pessoas se aproximarem de nós, vão querer se distanciar. Ah, está vivendo isso? Deixa ela, é ela e Deus. Está passando por isso? Ah, porque assim, irmão, se entenda. Não queira se distanciar do irmão que necessita de você. Às vezes o irmão não está sorrindo, mas está passando uma situação e você, vou deixar ele. Não precisa falar, um abraço apenas. Então vai existir situações que as pessoas, em vez de se ajuntar, elas vão se distanciar de você. Mas ainda que essas pessoas se distanciem de você, ainda que essas pessoas te abandonem em meio à deriva, em meio à tempestade,
Jesus diz para nós nessa noite: ainda que muitos te derem as costas, ainda que muitos te bateram no teu ombro e disseram estou com você, ainda que muitos falaram conte comigo, e hoje você se encontra sem ninguém, Jesus é suficiente na tua vida. Jesus está com você, Jesus está comigo, Jesus está nessa igreja, Jesus está neste ano de 2026, Jesus está nos nossos dias, Jesus está conosco. Então não importa quem se distanciar devido às suas provas, Jesus não, Ele se achega. Assim como Jesus se achegou àquela fonte, quando aquela mulher estava sozinha, Jesus se achegou àquela fonte para mudar a história daquela mulher. Jesus está chegando hoje na tua vida para mudar a tua situação, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus permaneceu no poço, cansado e com sede, mas esperou aquela mulher. A mulher estava com quem, irmão? Jesus estava com sede, e aquela mulher, nós vamos entender se ela vai até ali com o seu jarro para poder tirar a água do poço. A gente entende que aquela mulher, ela estava com uma sede física. Eu vou tomar água, eu vou sentir sede novamente. Mas o que Jesus queria tratar na vida daquela mulher, irmã Dileuza, era a sede espiritual. Jesus queria tratar algo no íntimo daquela mulher, além do pecado, a sede espiritual. Esse encontro foi num lugar comum, no poço, mas com Jesus é vida. O encontro com aquela mulher na fonte era vida. Jesus queria proporcionar a ela vida. A situação espiritual daquela mulher, Jesus ultrapassou a barreira cultural, social, moral, porque Jesus conhecia o pecado dela. Nós conhecemos a história, mas não é aqui que o Senhor quer falar conosco. O Senhor conhecia a situação dela, o que muitas das vezes até sabia, mas não falavam, ou então não era algo explícito, mas Jesus sabia a situação daquela mulher. E Jesus começa o diálogo, começa uma conversa, e ela começa a dizer: mestre, aonde tem essa água? Me dá essa água para beber. E ela começa um diálogo com Jesus, e aí chega ao ponto que Jesus começa a tratar com ela. Nós vamos ler no versículo 12, glória a Deus, deixa eu ler com os irmãos. Aleluia. Aí no versículo 12 diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Aleluia. Mas quem beber da água que eu lhe der, olha Jesus dizendo àquela mulher. Imagina, pastor, aquelas palavras soando e entrando no coração daquela mulher. Mas você, se tomar dessa água, você vai sentir sede novamente. Mas quem beber da água que eu der, aleluia, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras: olha, mulher, Jacó pode dar poço, Jacó pode dar poço para você, mas a água só eu posso fornecer. A água só Jesus pode brotar. Você pode conquistar muitas coisas, mas a vitória no final é só Jesus que pode fazer brotar. Você pode buscar em um monte de poços, você pode encontrar muitas coisas que vão encher o teu olho, mas a vitória certa, só Jesus pode fazer brotar. A água tinha o poço, mas a água brotar, somente Deus que poderia dar. Era isso que Jesus queria fazer aquela mulher entender. Não é o lugar aonde eu adoro, aleluia, não só adoro o meu Senhor Jesus aqui, eu adoro o Senhor em tempo todo, em todo lugar eu adoro o Senhor. E eles tinham isso, porque aquele lugar era lugar de adoração. E aí começa esse diálogo, e Jesus começa a tratar com essa mulher.
Oh, aleluia. Ela estava no versículo 25. Nós vamos ver que aquela mulher, no versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Oh, aleluia. E no versículo 26, então Jesus declarou àquela mulher. A declaração de Jesus naquele momento impactou e transformou a vida daquela mulher, porque Jesus então declara: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia, glória a Deus. Jesus então se revela àquela mulher. Ela estava esperando chegar quem já tinha chegado, já estava diante dela e já estava falando com ela. Nesta noite, em nome de Jesus, antes de você chegar, Jesus já estava aqui. Jesus está falando com você. Antes de você chegar aqui para me dizer a tua dor, a tua situação, eu já cheguei primeiro na tua vida, minha filha. Antes de você dizer: Senhor, essa situação, eu já cheguei com resposta. Aleluia. Porque nós estamos presos às nossas emoções, às coisas emocionais. A mente tem sido nosso alvo. Estamos presos nas situações. Esses dias no serviço nós estávamos tomando café, todo mundo sorrindo, e de repente uma colaboradora nossa que trabalha conosco, do nada ela começou a chorar e começou a dizer: é crise de ansiedade. Eu dentro do meu espírito, porque ali dentro do meu espírito, porque a gente tem que ter discernimento, eu clamava: a poder no sangue de Jesus. Que coisa é essa? Nós estávamos todos sorrindo, daqui a pouco começa a chorar, começou a bater uma tristeza. Eu: Senhor Jesus, aonde o Senhor está, a alegria penetra a alegria no coração desta mulher, em nome de Jesus. Que situação é essa? Que situação é essa, irmãos? Um vizinho da nossa colaboradora também essa semana, um senhor bem sucedido, pastor, bem conhecido na região de Poá, trabalhando, pai de família, bem, do nada, irmãos, esteve lá na secretaria, fez um procedimento lá, do nada, chegou na segunda-feira dessa semana, foi e tirou a própria vida. A mulher encontrou o homem naquela situação. O que está acontecendo? Mas se faz necessário que tudo isso aconteça para que Jesus volte para nós. Os sinais estão bem claros que o nosso Senhor Jesus está voltando. Por isso que nós precisamos blindar a nossa mente, orar uns pelos nossos, em nome de Jesus, para guardar no dia da tentação. Porque é tanta coisa acontecendo que nós ficamos sem entender por um instante. Senhor, tem misericórdia. Por isso, irmãos, essa fonte, ela precisa jorrar dentro de mim, de você. Eu preciso ter a água viva dentro de mim, para que quando eu me deparar com uma samaritana diante de uma fonte desesperada, eu possa jorrar água viva do Espírito Santo, que é a palavra de vida para aqueles que necessitam. Eu seja uma fonte inesgotável em nome de Jesus na vida daqueles que precisam. Eu preciso ser, nós precisamos ser essa fonte inesgotável em Cristo Jesus. Não podemos aceitar as situações que está acontecendo e achar que está tudo bem, que é tudo normal, porque não está. Então, irmãos, em nome de Jesus, o eu sou, é a Ele que falava com aquela mulher, e o eu sou hoje fala comigo e com você. O eu sou está aqui nessa noite. Ela deixou o seu cântaro e ela sai correndo. Ela saiu dali sem água, amém? Ela sai correndo quando Jesus diz a ela: eu sou o Messias, eu falo contigo. Ela larga o seu cântaro, ela larga ali vazio, sai dali sem água, sem nada, e sai correndo para testemunhar ali ao redor de tudo aquilo que ela tinha ouvido, de tudo aquilo que tinha acontecido, porque Jesus tratou o pecado dela. Começa ali a ter esse diálogo e vai confrontando a ela com amor. Então aquela mulher sai e deixou tudo aquilo para trás, porque a mulher entendeu que o que ela precisava não era cântaro, não era a água da fonte, porque a própria água da fonte, o dono da fonte é que falava com ela. Aleluia. Então nós vamos ver que ela sai dali, ela deixa, porque quem tem contato com a fonte, essa fonte brota e jorra dentro de nós. Aquela fonte agora começou a brotar dentro daquela mulher. E ela começa a jorrar, começa a dizer a tudo que acontecera na vida dela. E no versículo 39, aleluia, já estou finalizando. A Bíblia afirma para nós que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo
o que tenho feito. Aleluia. Jesus trata, ele disse tudo o que ela tinha feito. E assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, aleluia, eu sinto a presença de Deus. E por causa da sua palavra, aleluia, glória a Deus, por causa da sua palavra, muitos outros creram, aleluia, e disseram à mulher: agora cremos, não somente, aleluia, por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. O que começou na vida daquela mulher terminou com uma multidão conhecendo o Salvador. O que começou em mim, o que começou nos irmãos, o que começou nessa igreja, em nome de Jesus, pastor, vai atrair uma multidão, não por aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, mas esses também ouvirão e virão aquilo que Deus fez nas nossas vidas, em nome de Jesus. Talvez a tua Samaria, irmã Graça, seja a tua casa. Talvez já que a tua Samaria seja a tua parentela. Talvez, pastor, a tua Samaria seja os teus vizinhos, eu não sei. Mas de uma coisa é certa: Jesus passa hoje nessa Samaria, trazendo a cura, trazendo os feitos dele em nome de Jesus. Ele passa por Samaria porque ele entende que há um propósito, há algo a realizar. Muitos não querem, não vão entender. Ele entende, sabe exatamente o que ele estava fazendo, porque Jesus restaurou a vida daquela mulher, restaurou o altar de adoração daquela mulher, e restaurou de todos que residiam naquele lugar. E eu creio e tomo posse debaixo desta palavra, em nome de Jesus, que através dessa palavra que foi ministrada nesta noite, nós seremos restaurados. E todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles que chegarem conosco, serão restaurados em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa ministração. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Selar essa ministração com a oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus restaurou a vida daquela mulher, restaurou o altar de adoração. Pode ser que o Senhor nesta noite, aleluia, queira restaurar o teu altar de oração. Como está o teu altar de oração? Como está o teu momento mais íntimo com o Senhor? Oh, aleluia. O Senhor diz para nós: como está o teu altar de adoração, filha? Como está o teu altar de adoração, filho? Tem me buscado? Tem permanecido como antes? Ou tem desfalecido em meio às guerras? Tem se fortalecido em meio à minha palavra, que é o pão da vida? Ou tem desfalecido com as situações que você tem visto? Mas nessa noite o Senhor restaura, o Senhor nos renova, em nome de Jesus. O Senhor restaura o nosso altar de adoração e de oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, aleluia, glória a Deus. A ti seja exaltado para todos sempre, ó Espírito Santo. Nesta noite, debaixo dessa palavra, Senhor, o Senhor disseste ao meu espírito antes de sair da minha casa: diga à minha igreja, se faz necessário passar por essa situação, se faz necessário, mas Jesus está nos esperando com a vitória. Jesus está esperando nesta fonte vazia para nos preencher de uma certeza única, que Ele é Deus, que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Samaria, olha Jesus chegando aí. Samaria, olha Jesus chegando aí. Samaria, você vai deixar tudo para trás, Samaria, porque Jesus chegou para juntar os pedaços. Jesus chegou na tua vida para curar, para libertar. Ô Samaria, eu cheguei para juntar, eu cheguei para fazer, eu cheguei para transformar. Samaria, entenda que para me adorar não há lugar específico, somente
somente me adora. Eu restauro hoje o que está quebrado. Eu restauro hoje o que está paralisado. Eu restauro porque eu, Jesus, chego, o dono da fonte, a fonte inesgotável. Vinde a mim, tem sede, beba da minha água, porque todo aquele que beber a água que eu der, aleluia, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. Que nós sejamos, Senhor, em tuas mãos, Senhor, flechas, que nós sejamos fonte inesgotáveis em vidas que necessitam dessa água da vida. Ao abrir da nossa boca, que venha jorrar palavras de vida, palavras de abençoador, que nós venhamos buscar o nosso Senhor Jesus, não pelas bênçãos, não venhamos buscar o dono da fonte pelas bênçãos, mas venhamos buscar o dono da bênção, o dono da bênção que está aqui nesta noite e tem muito mais para fazer em nossas vidas. Senhor, eu te agradeço mais uma vez diante do teu altar por esta igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Eu apresento a todos em tuas mãos e eu sei, e aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode, porque o Senhor é Deus e pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.